Bíblia Revelada, dia 31. Êxodo, de 4 a 6. Após a revelação do nome divino, Deus transforma chamado em missão. Êxodo 4 a 6 mostra que a libertação não começa sem resistência, nem mesmo dentro do próprio libertador. Moisés é confrontado com seus medos, limitações e feridas pessoais antes de enfrentar Faraó. Deus responde às objeções humanas não com afastamento, mas com sinais, provisão e companhia. Arão é levantado, o poder é revelado, mas o confronto inicial parece fracassar. O coração de Faraó se endurece e o povo começa a questionar. Neste ponto, Deus reafirma sua identidade, sua aliança e sua fidelidade. Êxodo 6 é o eixo teológico do livro. O Senhor declara quem Ele é, o que fará e por que fará. A libertação não depende da força do mensageiro, mas da fidelidade do Deus que prometeu. Êxodo 4, a partir do verso 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E disse ele: Uma vara. Então o Senhor disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu peito. E meteu a sua mão no seu peito, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu peito. Tornou a meter a mão no seu peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. E será que, se nem ainda crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Porém ele disse: Ah, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que hás de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então Moisés foi e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me ir, peço-te,
para voltar a meus irmãos que estão no Egito e ver se ainda vivem. E disse Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os homens que procuravam a tua morte são mortos. Então tomou Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. E dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou aos pés, e disse: certamente me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Então ela disse: esposo de sangue, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E foi, e encontrou-o no monte de Deus, e o beijou. E Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha falado a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que vira a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Parte 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó disse: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que distrais o povo de seus trabalhos? Ide as vossas cargas. Disse também Faraó: eis que agora o povo da terra é muito, e vós os distraís das suas cargas. Portanto, Faraó deu ordem naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não dareis palha ao povo, para fazer tijolos como dantes. Eles mesmos irão e ajuntarão palha para si. E lhes imporeis a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o trabalho sobre estes homens, para que neles se ocupem, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos, tomai palha onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito, para juntar restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: por que não acabastes a vossa tarefa de fazer tijolos, como dantes, assim ontem como hoje?
Então os oficiais dos filhos de Israel vieram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim com teus servos? Palha não se dá a teus servos, e dize-nos: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém a culpa é do povo. Mas ele disse: ociosos sois, pois isso dizeis: Vamos sacrificar ao Senhor, e depois agora e trabalhai, palha não se vos dará, contudo dareis a mesma conta de tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa de cada dia. E encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, quando saíam da presença de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor olhe sobre vós e julgue, porquanto fizestes odioso o nosso cheiro perante Faraó e perante os seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés voltou-se ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Pois desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem afligido a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Sim, por mão forte os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou o Senhor, e apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou também o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, fala a Faraó, o rei do Egito, que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como, pois, me ouvirá Faraó? Pois eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate,
Amrão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Musi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Sar, Corá, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafá e Sitri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu a Nadab e a Abiú, e a Eleazer e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Elcana, e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eliezer, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel do Egito. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, que o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Pela ordem cronológica da revelação, Gênesis 17 afirma que a aliança que foi firmada entre Abraão fundamenta o eu vos tomarei por meu povo. De Êxodo 6, a libertação é fruto de promessa antiga. Em Gênesis 46, a partir do verso 2, Deus prometeu descer com Jacó ao Egito e também fazê-lo subir. Êxodo é o cumprimento direto desta palavra. Em Salmo 105, a partir do verso 7, diz assim: o salmista relembra que Deus se mantém fiel à sua aliança e envia Moisés no tempo exato. Isaías 43, o tema do resgate e do pertencimento ecoa: Tu és meu. Êxodo 6 antecipa essa linguagem redentora. Em Atos 7,35, Estevão confirma que o mesmo Moisés, rejeitado inicialmente, foi escolhido por Deus como libertador. Em Romanos 9, o endurecimento de Faraó revela que a soberania divina opera acima da resistência humana, quando a promessa enfrenta a resistência. Em Êxodo 4 até o capítulo 6, marca o choque entre promessa e realidade. Deus envia, Moisés obedece, mas a situação piora. Esse é um padrão recorrente na história da redenção. A primeira resposta ao chamado divino costuma ser oposição. Cronologicamente, este trecho revela a fragilidade do mensageiro, a resistência do poder humano, a reafirmação soberana de Deus. Deus não muda a sua promessa quando o povo desanima. Pelo contrário, ele revela o seu nome, sua aliança e seu plano com ainda mais clareza. A genealogia em Êxodo 6 não é um detalhe técnico, é a prova de que Deus trabalha com gerações, não com improviso. Em nosso devocional de hoje, quando o chamado parece fracassar, será que isso tem algo a ver com você? Moisés obedeceu, mas o povo sofreu mais. Isso nos confronta com uma verdade dura. Obedecer a Deus não significa ausência de conflito imediato. Muitos desistem no capítulo 5 sem chegar ao capítulo 6. Mas é justamente quando tudo parece dar errado que Deus declara: Eu sou o Senhor. Para hoje podemos
a notar o seguinte: nem toda resistência é sinal de erro, nem todo atraso é negação. Deus permanece fiel mesmo quando o povo perde o ânimo. Se você está obedecendo e ainda assim tudo parece piorar, não recue. Deus está apenas reafirmando quem Ele é antes de agir com poder. Se você crê neste Deus, se você tem confiança no Deus da aliança, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és Deus fiel, e quando nossas forças falham e nossa esperança se enfraquece, Tu permaneces o mesmo. Ensina-nos a confiar quando a obediência parece não gerar frutos imediatos. Sustenta-nos quando a resistência nos faz questionar o chamado. Que não percamos a fé no meio do processo, mas aprendamos a descansar na Tua promessa. Reafirmamos hoje: Tu és o Senhor, nosso Redentor, e pertencemos a Ti. Conduze-nos da promessa ao cumprimento, com fé, perseverança e obediência. Em Teu nome eterno, no nome do Senhor Jesus. Amém.